Boa tarde, queridos. Graça e paz, tudo bem? Estou aqui e virei outras vezes para a gente conversar mais de perto, já que essas 3 semanas foram difíceis para a gente, né? A gente não pode se reunir, a gente não pode se encontrar, mas a gente pode conversar sobre as coisas de Deus e eu pretendo transmitir alguns devocionais com vocês aqui também e também chegar perto de vocês. Estou transmitindo aqui da igreja, do gabinete. Espero fazer isso pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Que o Senhor esteja com vocês nessa hora. Queridos, ontem na reunião no Zoom, eu falei sobre o profeta Jeremias, no capítulo 29, versos de 11 a 14. E essa passagem remete ao que Deus tem falado comigo, tá bom? Deixa eu ler para vocês aqui. Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Essa passagem me veio à tona porque um amigo de Gravatá, o José, ele mandou um WhatsApp para mim com essa passagem, e isso me reportou ao ano de 2003 também, que eu cheguei em Araruama, no Rio de Janeiro, e um pastor muito querido, o pastor Assis Borges Xavier, da Primeira Igreja Batista de Araruama, veio me visitar com também amigo que a gente chamava de Gaúcho. E naquele momento de algumas incertezas no ministério, ele me trouxe exatamente essa passagem, não é? Eu quero considerar com vocês primeiro a situação de Jeremias naquela época, e em que ele necessitou ouvir de Deus para transmitir àquele povo que estava cativo por causa dos seus próprios pecados, por causa dos erros, porque Deus falava e eles não atendiam. E às vezes a gente pensa que está sofrendo um castigo. Na realidade, a gente está sofrendo as consequências das nossas escolhas. Eu posso escolher amar, posso escolher não amar. Eu posso escolher ajudar ou posso escolher não ajudar. Eu posso escolher compartilhar ou posso escolher não compartilhar. E posso escolher ouvir e posso escolher não ouvir. Eu gosto muito da parábola que Jesus conta em Mateus capítulo 7, da casa construída na rocha e na areia. Jesus afirma que aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é comparado ao homem insensato. Ouve e não pratica, é insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E ali vieram os ventos, as tempestades, e veio aquela enxurrada, e aquela casa caiu. Mas ele fala também que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem, uma pessoa prudente, que edifica a casa sobre a rocha. E veio a tempestade, e veio a dificuldade, e a casa não caiu, porque estava firmada na rocha. Quando Jeremias escreve a um povo que já estava refletindo sobre essa questão. No capítulo 10 anterior, ele está já falando sobre falsas profecias, de falsos profetas que estavam profetizando em Israel. Eles estavam dando ouvidos. E no capítulo posterior, no capítulo 11, ele chama a atenção ao povo
para o carinho do povo, ele é boca de Deus para dizer que se eles buscarem novamente, porque conhece o coração deles, sabe o que eles estão sofrendo, sabe que tem planos de bênção para eles e não planos de mal. Eles não estão ali porque Deus quis que eles estivessem ali, porque Deus os avisou que as consequências seriam essas, mas eles não ouviram, tá certo? Mas ele disse: se vocês me clamarem e orar a mim, eu os ouvirei. Tem coisa melhor do que essa? De saber que, apesar de estarmos passando, como hoje, nessa situação de clausura que a gente vive, não é? Assim, com aquela vontade de sair cativos nas nossas próprias casas, se a gente clamar e buscar Deus na nossa casa, resgatar talvez a vida devocional que você não tem feito mais, resgatar talvez o convívio com a família, o convívio com seus parentes, a unidade da família. Então ele vai ouvir. Então vocês clamarão a mim e virão a mim, e eu os ouvirei, e vocês vão me procurar e vão me achar, porque me procuraram de todo o coração. E interessante que no verso 14 diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vocês. O amor de Deus é assim, ele se deixa ser encontrado. A minha oração é que nesse momento de dificuldade, de cativeiro, vamos chamar assim, não é? Você se permita avaliar, reavaliar sua vida espiritual, a sua vida com Deus. Busque a Deus, procure, e Ele vai ouvir você. Você vai ser achado, você vai ter um convívio com Deus de maior intimidade, você vai conseguir ter uma intimidade com Ele tal que Ele vai ouvir teu coração, Ele vai responder as tuas preces. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Eu quero dizer que estou assim muito ansioso, no bom sentido, né? Em querer voltar a estar na igreja com vocês. E a minha proposta é, quando isso tudo acabar, vamos fazer um grande encontro para nos encontrarmos com toda a igreja aqui e glorificar o nome do Senhor. Amém? Paz, queridos. Deus os abençoe.